Você sente que não importa o que faça, sempre tem uma voz interna que te diz: não foi o suficiente? A culpa materna é um tribunal interno que está te adoecendo. Ela não é um atestado da sua falha, mas sim o sintoma que você está tentando ser uma mãe perfeita, um cargo que não existe. Hoje vamos soltar essa mochila invisível e entender por que a sua culpa nem sempre é sobre o seu filho. Olá, mulher! Olá, mãe! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Hoje a nossa conversa é sobre algo que talvez te acompanhe mais de perto do que você possa imaginar. Uma sombra que te segue, uma voz que te acusa, um peso que você carrega até quando tenta descansar. Eu estou falando da culpa materna. É aquela voz que aparece na hora de dormir e fala: eu gritei de novo, eu deveria ter brincado mais, eu deveria ter lido com mais paciência. É o peso por deixar na creche para ir trabalhar, ou o peso por não trabalhar fora e achar que não contribui dentro de casa. É aquele instante em que você lembra que deu nuggets, que esqueceu o dia do brinquedo, que olhou o celular na hora em que o seu filho te chamou. É um tribunal interno que você nunca pediu para participar, mas que te condena todos os dias. E não importa o quanto você faça, essa voz sempre te diz: não foi suficiente. A sua mente foca nas coisas que você errou durante o dia e apaga as 20 que você acertou. Esse é o tribunal da culpa materna. E ele está te adoecendo. Se você se sente assim, esgotada sob o peso dessa mochila invisível de culpa, arrastando correntes que muitas vezes as pessoas sequer veem, a primeira coisa que eu preciso te dizer é: respira, você não está sozinha. Essa culpa que você sente não é um atestado da sua falha. Ela é muitas vezes o sintoma de um sistema que exige perfeição de nós mulheres. Uma perfeição que não é humana e, sinceramente, também não é bíblica. Mas hoje nós vamos entender de onde vem essa culpa tóxica e como que podemos soltar essa mochila para enfim caminhar na graça de sermos as mães reais e presentes que Deus nos chamou para ser. Essa culpa, ela não nasce do nada. Ela é plantada e regada todos os dias. E ela é alimentada por 3 fontes principais que precisamos identificar e trazer à luz. A primeira fonte é o mundo ao nosso redor. Aquele mito da mãe perfeita. Nós vivemos na era das vidas perfeitas de Instagram. Vemos o palco de outra mãe, o quarto arrumado, a comida orgânica, o sorriso constante, a atividade pedagógica montada e comparamos isso tudo com os nossos bastidores caóticos. Nós comparamos o nosso mundo real com o mundo editado de outra mulher. Essa pressão vem da escola, da família, até mesmo da igreja. É um padrão muitas vezes impossível de ser alcançado. Tão impossível que eu acredito que nem Maria, mãe de Jesus, suportaria nos dias de hoje. A comparação nos rouba a alegria, cega a beleza da maternidade real e aumenta uma culpa que nunca deveria existir. Deus não nos pede perfeição. Deus nos pede fidelidade na sua realidade. A segunda raiz é confundir cuidado versus autoanulação. É a crença interna de que boa mãe é aquela que se sacrifica o tempo todo. Você acredita que boa mãe é aquela que se anula por completo? Quando você tira 10 minutos no banheiro para respirar, a culpa bate na porta e diz: que egoísmo. Quando você pensa em sair com o seu marido e cuidar do seu casamento, você está abandonando seus filhos. Quando sonha em estudar ou empreender, que tipo de mãe pensa em si? Mas deixa eu te dizer a verdade, cuidar
de você não é egoísmo, é mordomia emocional. E é aqui que a minha história entra. Por muitos anos eu fui viciada em trabalho. Chegava antes de todos, saía depois de todos. Entregava muito mais do que eu era paga para entregar. Eu achava que era responsabilidade, mas hoje eu sei. Era minha criança ferida, desesperada por validação. Era o desejo de ser vista, de ser admirada, de provar que eu era boa. E essa busca me fez perder momentos importantes com as minhas filhas. Me fez acreditar que ser boa mãe era prover, quando na verdade minhas filhas só queriam presença. E essa culpa me perseguiu por anos. Mas Deus me mostrou. Eu estava tentando amar, só que do jeito errado. E talvez você esteja fazendo o mesmo hoje. A terceira raiz são as nossas feridas do passado. Essa é a raiz mais profunda da culpa materna. A culpa que você sente hoje nem sempre é sobre o seu filho. Às vezes é sobre a sua infância. A sua culpa pode ser o medo de repetir a sua história. Se a sua mãe foi ausente, você pode sentir culpa quando precisa de um minuto sozinha. Talvez, se o seu pai era explosivo, você se sente um monstro quando levanta a voz. Se cresceu num lar onde se sentiu rejeitada, vive pisando em ovos. E aqui, com todo amor, eu quero abrir um pedaço da minha história. Eu fui mãe aos 18 anos, uma menina cuidando de outra menina. Eu era imatura, ferida e perdida. E por não ter cura emocional, eu vivi 2 casamentos quebrados. 2 lares que eu não consegui sustentar. Não por falta de amor, mas porque eu não sabia tudo que eu sei hoje. E por muito tempo eu carreguei a culpa de ter destruído a minha família. Mas Deus me mostrou. Eu não falhei porque eu era má ou porque eu era ruim. Eu falhei porque eu estava ferida, machucada. E quando eu decidi me curar, minha maternidade foi curada junto. Hoje eu vivo um casamento saudável, porque eu parei de repetir padrões e decidi olhar para minha história com coragem. E eu preciso te dizer uma coisa com autoridade. A culpa que você sente pode ser só o eco de uma história que ainda não foi curada. Mãe, escuta isso com o coração aberto. A culpa te paralisa. A graça te levanta. A culpa te desconecta dos teus filhos. A graça te reconecta. A culpa te faz reviver erros. A graça te ensina a reparar. Deus não nos chamou para sermos mães perfeitas. Esse cargo não existe. Ele nos chamou para sermos presentes. Soltar a culpa não é irresponsabilidade, é maturidade, é humildade, é cura. É entender que para cuidar do jardim dos seus filhos, você precisa cuidar do jardim da sua alma. Mães curadas curam, mães feridas ferem. Se essa conversa trouxe paz ao seu coração, se você respirou fundo, se você se viu dentro de alguma parte dessa história, se inscreve aqui no canal. Aqui é um lugar seguro para mães reais, não perfeitas. Deixe o seu like no vídeo para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e alcance mais mulheres. Envie esse vídeo para mulheres que você sabe que precisam desse conteúdo. E me conta nos comentários qual a culpa materna mais forte você tem dentro de si. A de trabalhar, a de não dar conta de tudo. Eu estou aqui para te ouvir. E acredite, você não está sozinha.